Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Baroni e hoje eu tô ao lado virtualmente do homem de novo, né? E aí, professor, tudo bem? Tudo bom, Caio? Legal mais uma vez estar aqui com você, mesmo que virtualmente, mas a ideia é trazer conhecimento para a turma, então vamos lá, sempre apostos. Legal. Bom, esse aqui é basicamente o último vídeo do ano que a gente faz junto, né? E aconteceu bastante coisa aqui nesse 2025, né, professor? Legal, foi um ano bem intenso, né? Mesmo com juros altos aí, a gente teve um desempenho bacana dos fundos imobiliários. Eu acho que continuamos recebendo novos investidores, né? Então estamos aí com 2 milhões e 900 mil investidores, com base nos dados de fechamento de novembro, praticamente 10 mil investidores chegando a cada mês, na média, neste ano. Então mostra que mesmo com juros altos, o mercado de fundo imobiliário tem se mostrado resiliente, o que é bom. Vamos ver como é que vai ser 2026 aí, potencialmente com juros caindo. Legal. Então, aproveitando aqui para a gente fechar esse ano, eu trouxe aquelas perguntinhas que vocês que estão assistindo aqui esse vídeo mandaram através dos comentários e também do Instagram do Professor Baroni. Então, vamos lá para as nossas 5 dúvidas de hoje. Será que tem pergunta bônus, professor? Eu acho que tem, hein? Eu acho que tem. Eu, eu acho que tem, são 5 perguntas muito boas que chegaram, tá? Bom, vamos lá para a primeira, professor. Estou pegando aqui na minha colinha. A pergunta é do Rogério Almeida. Professor, com o IFIX renovando nas máximas históricas, já dá para dizer que o bull marketing dos FIIs já começou? Boa pergunta. Sim, dá para dizer que o bull market já começou. Só vamos lembrar de um detalhe de que grande parte dessa máxima que ele está dizendo com razão do IFIX está sendo sustentada pelos rendimentos. O IFIX é um índice de retorno total, ele considera rendimento e a valorização ou não das cotas. Se vocês olharem isoladamente as cotações, você vai perceber que alguns fundos subiram, mas ainda não subiram tanto. Fundos que hoje negociam, vou falar hipoteticamente, a 100, cento e poucos reais, já tiveram em momentos realmente já de juros baixos a 130, 140. Fundos que hoje estão, sei lá, 80, já tiveram a 110, 120. Então, vamos entender que quando os juros efetivamente caírem, os juros futuros também caírem, aí a gente vai ter talvez uma outra fase de recuperação, é onde os preços efetivamente se deslocam de uma maneira um pouco mais, eu diria assim, contundente. Tá? Mas, de novo, é muito difícil fazer essa previsão agora de exatamente quando e quanto vai acontecer. Não dá para dizer até onde realmente os juros vão cair, se vai ser um processo de queda lenta. Então, Baroni, vai cair rápido e depois parar, ou ele vai ficar caindo durante alguns meses, talvez anos? Ele vai cair em 2026 e parar, ou ele cai em 26, cai em 27, cai em 28? Como é que isso vai acontecer? É muito difícil falar, afinal de contas, o Brasil tem uma Tem volatilidade eleições aí no histórica meio também? e o Brasil tem uma volatilidade histórica muito grande, né? Mas se a gente olhar para um horizonte de 2, 3 anos, considerando que respondendo ao Rogério, esse bull market já começou, me parece razoável considerar que a gente deve ter ainda uma continuidade desse ciclo aí pelos próximos 12 a 24 meses. Mas com muita cautela, nessas horas eu gosto de ter muita cautela e ponderação na hora de falar, para não parecer aqui um excessivo otimismo, nada disso. Até porque, normalmente, os fundos imobiliários começam a se recuperar quando tem uma assim, ele faz uma certa antecipação da queda de juros, que entre 8 e 12 meses. Então, se a gente colocar que os juros devem começar a cair no primeiro trimestre do ano que vem, 2026, se vocês voltarem 8, 12 meses para trás, você vai perceber que, entre aspas, coincide, né? Por que eu estou falando entre aspas? Né? Que o mercado ele tem uma força interessante ali, uma inteligência comum, e isso é bacana de ver no comportamento, né? E aí a gente vai perceber que ali em meados de 2025, os fundos imobiliários começaram a se apreciar, que está se desenhando uma queda de juros aí, meio que contratada para o primeiro trimestre de 26. Então esse é o cenário base, mas veja, cenário base pode mudar, tá? Então é bom ter sempre essa Uhum. cautela. Bom, então, respondida a pergunta do Rogério Almeida, vamos para a próxima, professor. A pergunta é do Lucas Moreira. Os fundos que estão recomprando cotas no mercado estão sinalizando otimismo ou estão tentando apenas segurar o preço? Lucas, legal sua pergunta. Eu acho que existe uma interpretação, eu diria um pouco
hiperbólica de que o objetivo da recompra da cota é segurar preço. Eu acho que o fundo não teria uma capacidade tão evidente assim. Eu acho que a recompra da cota é uma sinalização que aquelas cotas estão baratas, então não é nem uma coisa e nem outra, na minha opinião, tá, Lucas? Eu acho que é uma sensação de que o mercado está mal precificado, ou seja, que as cotações estão muito abaixo daquilo que seria o ideal, e alguns fundos, pontualmente, considerando a recompra e o cancelamento das cotas, entende que isso vai ser transferido para o valor patrimonial do fundo ou potencialmente até um aumento de renda em algum momento. Eu acho, e agora falando por mim, muito Baroni direto aqui, tá? Uma opinião muito pessoal. Eu acho que a recompra da cota ela vai funcionar às vezes para fundos menores, para fundos muito específicos, em momentos muito específicos. Eu não vejo fundos grandes muito indo nesse movimento. Eu acho que isso é muito comum no mundo das ações, no mercado de fundos imobiliários. Vai ser um instrumento a mais, uma ferramenta a mais. É importante isso estar bem regulamentado, inclusive, né, trazendo clareza no regulamento do fundo, dando realmente toda a transparência necessária, mas eu acho que vão ser movimentos mais direcionados a fundos menores, a fundos que têm estratégias mais líquidas, um fundo de fundo, um hedge fund, ou eventualmente um fundo de recebível. Né? Nos grandes fundos imobiliários de tijolos, talvez esse movimento não vai ser tão evidente assim no médio e longo prazo, mas vamos deixar o tempo fazer o seu trabalho aí. Então, Lucas, respondendo, não vejo que um fundo imobiliário recomprando uma pequena fatia das suas cotas, às vezes é um programa de recompra de 3, 5%, no máximo 10%, seria capaz assim de segurar uma cotação durante 6 meses, até porque depende muito do caixa do fundo. Eu acho que é muito mais um movimento de sinalização para o mercado. É um recado sendo dado ao mercado. É um recado dizendo, olha, o que o mercado está dizendo sobre o preço desse fundo não é o correto, eu estou mostrando para vocês que não é. É mais uma sinalização, tá? Perfeito. Então, perguntas respondidas, vamos para a terceira pergunta de hoje, que vem do Bruno Almeida. Baroni, com a recuperação dos níveis de consumo, os FIIs mais focados no varejo voltam a ser destaque, como, por exemplo, os fundos de renda urbana e de shopping? O fundo de shopping foi muito bem nesse ano, né? Tem ido muito bem nesse ano. Eu acho que fundos de shoppings, considerando no mínimo uma estabilidade de renda, de consumo, isso ajuda muito o fundo de shopping. Claro que também ajuda o fundo de renda urbana, o fundo de varejo. Claro que ajuda. Mas aí é importante a gente também ter ideia de que em grande parte dos contratos desses fundos de renda urbana são contratos atípicos e que não tem um percentual de variação do aluguel. Alguns têm, é verdade. Alguns contratos são típicos, é verdade, mas a grande maioria não é. Então, respondendo ao Bruno, né, que fez essa pergunta, Sim. É isso? Então, respondendo ao Bruno, acho que shopping sim, bastante, já a renda urbana um pouco menos, mas isso não quer dizer que 2026 seria ruim para eles. Eu acho que, volto a repetir, que para mim a grande vantagem do fundo de renda urbana é a versatilidade que eles têm de portfólio, de aumentar, diminuir, comprar, vender, trocar. Eles são muito mais versáteis, porque esses imóveis urbanos, eles são mais... não vou dizer fácil, porque talvez esteja diminuindo aí o trabalho dos profissionais relacionados, mas eu diria que é um trabalho mais ligado à economia real. Então você consegue acessar mais compradores e vendedores locais. Então um fundo imobiliário ele vai conseguir negociar, transacionar ativos Brasil afora com mais facilidade do que isso aconteceria, por exemplo, num fundo corporativo, até mesmo num fundo logístico. Então, quais são efetivamente os grandes investidores logísticos do Brasil afora que têm ativos de 200, 300, 400 milhões de reais que poderiam comprar ou vender? Existe? É claro que existe, mas é menor. Já quando você vai para fundos de renda urbana, você está acessando um ticket, né, um valor de imóvel menor, que acaba ficando mais rápido, por isso que eu não quero usar a palavra fácil, né, mais acessível para o gestor comprar e vender esses imóveis. Então ele consegue negociar um imóvel de 20, 30 milhões Brasil afora com muito mais versatilidade. Então se for um gestor ativo efetivamente, ele vai conseguir gerar bastante valor no tempo. Essa é a nossa visão para fundos de renda urbana. Bom, então vamos para a nossa quarta pergunta, que é do Ricardo Torres. Professor, tenho visto alguns fundos menores crescendo e ganhando mais liquidez. O mercado está ficando mais democrático ou você acha que é um pouco de especulação dos investidores? É uma boa pergunta. Eu acho que tem casos e casos. Eu acho que tem alguns fundos que efetivamente estão conseguindo, nessa janela, crescer de alguma maneira, que seja buscando algumas incorporações também.
Ou, aí sim, a segunda parte da pergunta dele, como o mercado está nesse processo de consolidação, o que os investidores estão fazendo? Na minha opinião, talvez olhando para alguns fundos que poderiam ser alvos de aquisições de portfólio. Então eles estão se posicionando, porque às vezes você pega um fundo que está com desconto de 30%, 40%, e é um portfólio bacana, só que é um fundo pequeno, que não tem uma escala. E aí o investidor ele começa a comprar cotas daquele fundo, porque fala, olha, esse fundo eu acho que ele pode ser potencialmente um alvo de incorporação. E se ele for um alvo de incorporação, normalmente se negocia mais perto do valor patrimonial. Então, eu vou me posicionar. É uma estratégia mais arriscada, porque não necessariamente isso vai acontecer e não necessariamente vai ser pelo valor patrimonial, que fique claro. É uma estratégia de maior risco. Então, os investidores que forem buscar esse caminho, tenha em mente essa segunda palavra que o nosso amigo Ricardo, né? Que o nosso amigo Ricardo colocou. Tem sim um movimento especulativo, tá? Tem sim um movimento especulativo, pode acontecer. E como todo investimento especulativo, pode dar muito certo, mas também não pode acontecer da forma que você gostaria. Então, fique de olho e cuidado para não depois ter aí algum dissabor aí pelo caminho, tá? Então, se for por essa linha, estude bastante, esteja bem consciente dos passos que vocês estão dando. Legal. Então, vamos para nossa quinta pergunta. Aqui o Leonardo Pires está perguntando, professor, os FIIs de CRI ainda vão valer a pena se a inflação e a Selic recuarem bastante no ano que vem? Legal, Leonardo, vamos lá. Primeiro, eu não vejo bastante em nenhum dos dois casos. Tá? Eu acho que a inflação ela está ali perto do teto da meta, ela poderia ficar um pouco mais abaixo, mas eu não vejo um ano de deflação, por exemplo, em IPCA. Né? Primeiro ponto. Então vejo uma inflação um pouco mais baixa, mas não tão baixa assim. Juros a mesma coisa. Está em 15, os economistas estão projetando 12, 12,5. É um recuo? Óbvio que é. Mas se você tiver um fundo de CRI, e aqui eu quero propor um exercício para o Leonardo e para todos que nos acompanham. Se você tem um fundo de CRI CDI, que paga CDI mais 2. Se a Selic está 10, estou dando um exemplo, tá? Se a Selic está 10, esse fundo vai estar pagando 12. Eu estou falando aqui em grandes números, colocando já líquido de taxas, etc. Então você tem um fundo potencialmente pagando 120% do CDI. Se a Selic for para 2 e esse fundo for CDI mais 2, esse fundo vai estar pagando 200% do CDI. Então o que eu quero dizer? À medida que o CDI cai, o valor absoluto do rendimento cai, mas o valor relativo tende a aumentar. Então para aqueles investidores que usam produtos bancários, uma LCI, uma LCA, um CDB, que fala lá, 90% CDI, 105 CDI, 103 CDI, o fundo imobiliário de CRI, indexado a CDI, ele vai relativamente pagar mais. Então, se hoje ele está dando 110, 115 do CDI, ele pode ir para 120, 130, 140 do CDI à medida que os juros caem. Importante deixar isso claro. Tá? Então, aí depende. Você acha que vai diminuir a atratividade? Talvez não, porque o rendimento fica menor, mas no relativo fica maior, porque ele vai comparar esse produto com o Tesouro Selic, com o CDB do banco, com a LCI do banco, e isso também vai cair o rendimento. Né? Isso vai cair também a remuneração. O relativo até que não, mas no absoluto também. E o fundo IPCA+, ele não tem essa correlação direta com os juros, é a inflação. E eu não vi ninguém aqui falando que a inflação nos próximos 12, 24 meses vai ficar muito longe desse patamar aí de 3,5, 4,5. Então, eu acho que para os fundos de papel eu não vejo muita mudança em termos de rendimentos nominais. Agora, o relativo vale a mesma coisa. À medida que os outros produtos vão caindo, a NTNB vai caindo também a remuneração, a tendência é que as pessoas procurem outros ativos indexados, então pode acontecer um caminho reverso de você ter valorização também nos fundos de papel. Fundo de CDI+, eu não vejo nem muita valorização, nem muita desvalorização. Ele tende a ficar mais estável possível. Então o fundo de papel já tem historicamente uma menor volatilidade e o fundo de papel CDI+, a volatilidade tende a ser ainda menor. Perfeito. Então, vamos para a nossa pergunta bônus, né, professor? Nossa última pergunta de hoje. A última pergunta dos 5 perguntas do ano. O João Almeida está perguntando aqui. Professor, vi o seu vídeo falando sobre a comparação dos rates com os FIIs. Aquele que o senhor dá aquela comparação do Pátria, TRXF, sabe, professor? Você não acha que é arriscado os gestores fazerem movimentações tão grandes para um mercado que ainda está enfraquecido por conta da Selic alta? Uma excelente pergunta do João, e eu acho que é o inverso, tá, João? Eu ficaria muito mais preocupado se o gestor estivesse fazendo isso com o Selic a 8.
Por quê? Porque eu vejo que alguns investidores estão, eu vou dizer assim, reclamando, eu vou colocar entre aspas essa reclamação, estão questionando, estão se incomodando com alguns fundos comprando aí com taxas de 8, 8,5 até 9,5, 10. Então vamos colocar aí entre 8,5 e 9,5. Essas últimas aquisições recentes, a gente tem visto essa órbita. Às vezes até um pouquinho menos, às vezes outros mais para compensar, às vezes outros até bem mais do que isso, mais perto de 11, 12. Só que assim, aí, Caio, entra um pouco da história, tá? A gente que já viveu numa história de juros baixos, a gente viu uma recuperação, uma queda de juros em outros ciclos passados, esses rendimentos, esses retornos eram ditos elevadíssimos em determinados momentos de juros para baixo. A questão é que hoje a pessoa fala assim, nossa, Selic está 15, esse fundo imobiliário está comprando a 9, nossa, é um péssimo negócio. Eu entendo a pessoa ter essa preocupação, mas à medida que os juros caírem, esse 9 vai ficando muito interessante, porque à medida que o contrato vai corrigindo o aluguel, você vai tendo uma valorização natural do imóvel, claro que dentro dos seus ciclos especificamente, o yield on cost com base nessa aquisição vai ficando muito legal. Então você vai tendo uma mudança de comportamento, você vai vendo os juros caindo e esses contratos corrigindo, repondo a inflação, de certa forma os imóveis tendo alguma valorização e isso indo de alguma maneira para os preços também. Então essa lógica tende a se inverter. Então, João, fazer aquisições em momentos de juros altos historicamente tem sido melhor do que se você faz muitas negociações com juros baixos. Porque quando você está com juros baixos, esses cap rates ficam ainda menores. Aí a margem de segurança fica muito menor. Então, você comprar um imóvel a cap rate de 6,5, 7, comprar um imóvel com cap rate de 8,5, esses 2,5 pontos percentuais é muita coisa no médio e longo prazo. É muita coisa. A gente está falando de valorizações bem interessantes que você pode capturar no tempo. Então, qual que é, na minha visão, o ideal? É que os gestores comprem imóveis dentro desse cenário, em algum momento, 2027, 28, 29, que eventualmente você tiver juros mais baixos, esses imóveis comprados agora sejam reciclados mais à frente, claro que nem todos, mas alguns deles, e ali naquele momento tem espaço para você comprar mais. Talvez vai me preocupar mais lá na frente, porque uma coisa, o investidor, eu sei que o investidor gosta de olhar e ver a cota valorizada. Eu entendo isso. Mas a gente tem que olhar sempre que o veículo fundo imobiliário, o mais importante é a consistência da geração da renda e o quanto esse gestor consegue gerar de resultado adicional com a gestão ativa. Então, é meio que às vezes contra-intuitivo, né? Você está fazendo investimentos agora com juros altos, mas no universo ideal seria fantástico só comprar nesses momentos e só vender quando os juros caem. Então, seria muito bacana se fosse possível fazer sempre assim. Seria uma máquina de multiplicar patrimônio. Comprar agora e vender depois quando os juros caírem, comprar de novo quando subir, vender depois quando cair. Na minha visão, seria a fórmula mais interessante possível de geração de valor. Nem sempre isso vai ser possível, mas à medida que a gente conseguir se aproveitar desses momentos, eu acho que é bacana sim. Tá bom, João? Eu acho que vale esse exercício também de você considerar, não agora especificamente, mas considerar que ao longo dos próximos anos a tendência de juros caírem e os contratos se valorizarem. Então o yield on cost vai aumentando à medida que os juros caem. Então essa lógica que você está preocupado, ela se inverte. Mas, claro, vai precisar de um ciclo. Por isso que fala ciclo imobiliário. Só que o ciclo imobiliário, existe um grande ciclo imobiliário, mas existem microciclos dentro de cada realidade, dentro de cada fundo, dentro de cada contexto. Bom, é isso. Perguntas respondidas. Chegamos ao fim de mais um vídeo, hein, professor? Últimos 5 dúvidas do ano. Quer deixar um recado de final de ano aí para o pessoal aproveitar? É isso aí, turma. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela participação. Como o Caio falou, é muito importante essa participação de vocês nas redes sociais, porque a gente entende quais são as principais dúvidas e trazemos para vocês. O quadro 5 Dúvidas carrega justamente essa característica de ficar quase que um banco de perguntas e respostas ao longo do tempo. Então, se você pesquisar quadros anteriores, isso vai ter bem legal assim, de você estudar fundos imobiliários por isso. E fica aí essa sugestão para vocês, inclusive, fazendo esse exercício em casa, aproveitando as férias aí. No mais, desejar um excelente ano novo para todos nós, com muita saúde, paz e seguimos em frente aí. Mais uma vez, obrigado, Caio, também pela parceria e vamos até a próxima. Bom, legal. Então,
um bom final de ano para todos, um bom 2026. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre FIIs, tem alguns materiais gratuitos aqui na descrição desse conteúdo, tá bom? Grande beijo, até a próxima e valeu!